Educação e Cidadania na Amazônia, em conjunto com o Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, inicia o projeto Memória e História de dissertações e teses de docentes da Universidade do Estado do Pará. O nosso primeiro entrevistado é o professor doutor Ayala Colares Oliveira Couto, que é doutor em Ciências do Desenvolvimento Ambiental. Nessa entrevista, iniciamos esse conjunto de entrevista no sentido de viabilizar o campo de conhecimento que vem sendo estudado pelos mestres e doutores do Departamento de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade do Estado do Pará. Esta é uma forma de divulgar e debater com o conjunto da sociedade as principais temáticas que foram geradas pelas diferentes formas de conhecimento produzidas pelos mestres e doutores da UEP. E nesse momento, iniciamos a entrevista com a doutora Ayala Colares, tratando de 3 pontos básicos. No primeiro momento, ele fará um relato do seu cotidiano, das suas relações com a sociedade em que vive, com as suas formas de organização. E no segundo momento, ele falará das instituições da qual ele foi formado, tanto em mestre quanto em doutor. E no terceiro momento, ele articulará o conhecimento com as instituições e com o seu cotidiano. Então, iniciamos a entrevista com o doutor Ayala Colares nesse primeiro momento, Bem. A vida, o cotidiano, as relações. Bem, obrigado pelo convite, né? É sempre bom estar aqui dialogando, apresentando um pouco daquilo que a gente vem produzindo, porque às vezes as pessoas não sabem o nosso envolvimento, né? Tanto na vida acadêmica quanto na vida cotidiana, com os movimentos sociais, né? Com os sujeitos subalternos, né? Toda uma luta aí, porque ela vai para além da universidade. Eu sou originário de um quilombo chamado Pitimandeu, Inhangapi, mas eu vim de lá com 14 anos, né? Morei no bairro da Terra Firme, onde eu tive o prazer de estudar numa escola pública chamada de Bandeira Fontenelle, onde concluí meu ensino fundamental e posteriormente eu fui estudar no Colégio Tiradentes, na Batista Campos, também escola pública, né? Onde eu concluí meu ensino médio, né? Então, minha relação no bairro, ela sempre foi uma relação muito presente. Eu vivi sempre essa dinâmica do quilombo e da periferia, porque sempre mês de julho eu ia para o quilombo, depois eu voltava para Belém, né? E ficava no bairro de Terra Firme, onde eu tive um trabalho inicialmente numa oficina de geladeira, depois numa oficina de carro. Depois eu trabalhei vendendo salgados, vendendo pipoca e, por fim, meu último emprego no bairro foi trabalhando no Lava Jato. Trabalhei 5 anos no Lava Jato, que ficava na fronteira entre o bairro de Canudos e o bairro Terra Firme. E a minha relação é aquela relação mesmo suburbana, né, com a juventude. Nós éramos, na verdade, de um bairro periférico, né? E o bairro ele já apresentava uma série de problemas em termos de infraestrutura, de políticas públicas, projetos sociais. Era um bairro que já era mergulhado pela violência. E claro que automaticamente isso acabava influenciando também nosso comportamento. Então eu e os meus amigos de infância, nós fizemos parte de gangues da Terra Firme, quem estava em conflito com outras gangues. Então ali eu já tinha basicamente delimitado a minha cabeça o sentido do conceito de território, por exemplo. Porque era aquilo que eu acabava reproduzindo dentro de uma outra lógica, que era essa perspectiva da relação que eu tinha com outra juventude que fazia parte da gangue. Então durante muito tempo minha vida foi, minha adolescência e um pouco da minha pós-adolescência foi mergulhado nesse cotidiano que dialogava com a violência simbólica, com a violência política e que reproduzia uma lógica de violência, porque naquele momento, para a nossa conjuntura social, era uma forma de autorrepresentação também, porque nós identificávamos a nossa linguagem, né? Nós nos conhecíamos, nós tínhamos gangues rivais, gangues aliadas e era um mundo praticamente, entre aspas, paralelo daquele mundo que a sociedade ela participava dentro de um outro contexto, né? Então, a minha vida foi assim, né? Entre a violência do bairro e a escola pública. É óbvio que a gente não fica dentro desse contexto durante muito tempo, porque depois eu saio, né? Eu pedi alguns amigos de infância, alguns foram para o tráfico, outros continuaram na gangue, foram
morrendo com o tempo, eu já havia saído, já mais ou menos no ano de 96, quando eu abandono definitivamente as gangues, 97 na verdade, né? Eu me retiro do meio deles e tal, e começo a trabalhar, e aí já vou procurar voltar aos estudos e procurar fazer uma universidade, né? Depois disso tudo, eu consegui um emprego no Grupo Líder, uma rede de supermercado, né? Trabalhei durante 5 anos e 3 meses lá. E lá eu acabei tendo contato com pessoas que foram muito importantes na minha vida, porque foram pessoas que me motivaram a voltar a estudar, né? Eu não tinha concluído o 2º grau ainda, estava no 1º ano só. E aí eu volto a estudar na escola pública, lá na Batista Campos. E aí eu encontrei um amigo que ele me motivava muito a fazer o ensino superior, a gente tinha que fazer faculdade, que era importante. E o Líder, eu comecei trabalhando numa lanchonete, como balconista. Depois de 1 ano e 3 meses eu fui trabalhar no escritório da empresa, que ficava lá mesmo, o Líder da DOC, e posteriormente fui trabalhar na central de processamento de dados, né? Eu trabalhei até 2001, até que nesse momento eu entrei num cursinho para vestibular, para tentar vestibular. Não passei na primeira vez, quando foi na segunda vez eu tentei novamente, aí o supermercado muda o horário, e aí eu peço para me retirar da empresa, para me demitir e para me poder estudar. E eu fico estudando, só estudando, e aí eu entro na Federal em 2000 no curso de Geografia, né? Aí, na universidade, enfrentei alguns problemas, porque inicialmente pensei em abandonar, porque eu entrei desempregado, né, sem bolsa. E naquela época eu ainda peguei um pouco do governo FHC, que a universidade estava passando por uma crise generalizada, com corte de recursos e toda uma lógica de contenção de gastos, né? Então era muito limitada a bolsa. E aí a gente entra numa universidade sucateada, né? Eu entrei numa universidade muito sucateada. Aquilo ali me desmotivava muito, porque eu não via a vontade dos professores e nem muito menos vontade dos alunos, a maioria. Porque estava todo mundo muito desmotivado com o contexto que a universidade se encontrava. E aí eu pensei em desistir, fazer outro curso, fazer um curso na área de informática ou fazer direito. Aí um professor também tem uma passagem importante na minha vida e disse que era melhor começar a dar aula, porque isso poderia me motivar. E eu comecei a trabalhar em cursinho popular, que era para manter ali o dinheiro da passagem do ônibus, ou do lanche, né? Dos textos que eram deixados na Xerox. E aí eu consegui concluir o meu curso nos 5 anos que eram propostos pela própria universidade, né? Pela faculdade de Geografia, que na época era só departamento, não existia faculdade ainda. Passei alguns problemas na universidade, porque a universidade é extremamente racista. E a gente percebe isso só depois de um tempo, quando a gente começa a ter leitura do que é o racismo, a gente consegue entender como é que isso, na prática, era colocado pra gente, no cotidiano, né? Então, alguns professores, por exemplo, eles acabaram me subestimando, né? Então isso me deixava muito mal. Tinha, na verdade, favorecimento de uns e detrimento de outros. Mas eu acabei concluindo o curso e resolvi fazer uma especialização lá no NAIA. Eu fiz uma especialização no curso de formação internacional de pós-graduandos em áreas amazônicas, que é o chamado FIPAM. E aí, naquele momento lá que eu estava com o NAIA, aquilo me motivou a continuar estudando, porque o NAIA tem uma dinâmica bastante interessante na universidade de produção do conhecimento, de difusão desse conhecimento. E aí eu resolvi tentar a seleção do mestrado, entrei, né, em 2008 no mestrado. Fiquei fazendo especialização e mestrado juntos, depois eu concluí as duas. Aí ganhei um prêmio em 2008 de monografia de especialização. Em 2010 eu concluí a minha dissertação de mestrado. Teve uma grande repercussão, tanto a monografia quanto a dissertação, porque naquele momento eu estava apresentando um tema novo para a universidade, que era discutir o narcotráfico pela perspectiva do território, né, da questão simbólica, cultural e política econômica do território, e mostrando como isso estava bem presente ali no entorno da UFPA. E teve uma certa repercussão, tanto academicamente, como também teve uma repercussão fora, né? Porque a mídia acabou tendo contato com o trabalho, eu fui chamado para dar várias entrevistas na televisão, participar de programas, nos jornais também, né? E aquilo ali acabou me dando uma responsabilidade de continuar no tema e também de apresentar alguma proposta de intervenção. E aquilo ali foi, na verdade, uma motivação para me ver o quanto que era importante trabalhar com esse tema, mas também estar envolvido, né, com ele. E pegar um pouco daquilo que eu vivi e trazer para a academia e depois sair da academia com uma possibilidade de intervenção para apresentar um resultado bom, positivo, né? E aí depois eu concluo o mestrado, volto
entro como professor universitário, passo no curso público, passei em 3 cursos públicos, passei na UFOPA, passei na UEP, passei na Unifesp, passei nas 3. E aí eu fiquei esperando qual delas ia me chamar primeiro. O RAP me chamou primeiro, eu peguei, assumi aqui. Depois as outras me chamaram, mas eu já tinha assumido aqui na Universidade do Estado do Pará, aqui em Belém, e resolvi não ir, porque era em outros municípios, Santarém e Marabá. Aí logo depois eu aprovo um projeto em rede do governo federal, que é o Pro Estratégia, né? Ou seja, eu saí embora tenha me tornado professor da UEPA, mas eu continuei com vínculo com a UFPA, com o NAIA, porque eu fazia parte de um grupo de pesquisa, de observatório, e o projeto que nós aprovamos no Pro Estratégia da CAPES foi um projeto vinculado com o NAIA, né? Então eu mantive o contato com o NAIA e isso acabou me permitindo voltar lá no doutorado depois, né? Na verdade eu tentei doutorado no Rio de Janeiro, na UFRJ, só que eu passei na prova e não passei na prova de espanhol, e aquilo me deixou um pouco desmotivado, porque eu fiquei para lá 12 dias, lendo os 7 livros lá, que era da bibliografia, né? E aí eu passo na prova e não passo na prova de espanhol, que eu achei que estava fácil, né? E aí eu volto para Belém, como tinha esse projeto, aí eu peguei e resolvi fazer logo o NAIA para garantir a bolsa de pesquisa, que isso era garantido pelo projeto. E aí eu volto para o NAIA como doutor, né? E a gente desenvolve um trabalho diferente. Inicialmente tive dificuldade, porque realmente trabalhar com o tema do narcotráfico ele é muito complexo, porque é um objeto de investigação que ele é extremamente ameaçador, né? E tem que ser uma pesquisa investigativa bastante cuidadosa e cautelosa. E também era um objeto que o meu orientador não conhecia muito bem, e a teoria que eu queria apresentar para entender era uma teoria que o NAIA também não dominava, que era a partir do Foucault, né? Então eu tive, na verdade, que me refugiar no Rio de Janeiro. Fiz uma disciplina no Rio de Janeiro durante 2 meses e fiquei lá no Rio estudando e levantando, né, as referências que poderiam me ajudar a desenvolver a tese. Então eu fui para o Rio depois da qualificação da tese e voltei do Rio já com a tese praticamente pronta, porque eu fiquei lá realmente focado em escrever. Em Belém eu apresento a tese, né, defendo a tese em maio de 2017. Eu teria defendido antes, mas só que a banca pediu um tempo maior para ler, porque deu quase 400 páginas a tese, né, e aí mandaram reduzir para 300, tirei 100 páginas. E aí defendi a tese, foi aprovado, e depois tive que seguir as recomendações de algumas coisas que tinha que mudar, né? Sempre a tese tem que mudar alguma coisa e tal, correções. E aí, claro, a partir do estrado, entre a dissertação e a tese, eu já passei a ter uma relação para além da academia, né? Eu passei a participar de uma proposta de ir nas escolas públicas fazer uma palestra sobre violência, sobre racismo, sobre drogas, né? Então os meus amigos professores que tinham alguma atividade na escola pública sempre me chamam para estar lá palestrando. Também conheci o pessoal da SDDH, da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, que também eu tenho hoje como parceiro. A gente também faz um projeto de formação na escola pública, né? Eu sempre sou chamado para fazer essa formação com eles, no Bengui, no Jurunas e no Guamá. São os 3 bairros que eles trabalham hoje, né? Inicialmente. E claro, lá em São Brás, porque também tem a escola Augusto Meira. E passei a ter também um vínculo muito mais forte com a OAB, na Comissão de Direitos Humanos, né? Inclusive, todo ano, quando tem um curso deles, eu ministro um módulo no curso de Práticas de Direitos Humanos da OAB, né? É interessante porque, na verdade, eu consegui trazer um pouco dessa minha relação cotidiana do passado, né, com a minha pesquisa, porque eu não só fui líder de uma gangue em Belém, que fundei, como também cheguei a cumprir durante um período a função de avião do tráfico, né? Porque tinha amigos traficantes, tinha os que eram mais próximos de mim. Eu geralmente, para me ganhar a confiança dos traficantes, eu já conhecia quem eram os consumidores de droga, né, chamavam de malucos na época. Eu pegava o dinheiro, ia na boca, pegava a droga e dava para o consumidor. Então, é a lógica da organização do tráfico como era na época, que é não deixar o consumidor saber onde é a boca. Geralmente o avião ele cumpre esse papel. E eu cumpri esse papel durante um tempo, não porque eu queria viver do tráfico, mas porque eu queria ganhar, a gente chamava, o respeito dos traficantes, né? Porque existia um conflito entre os traficantes e os pichadores, né? Então, geralmente, em alguma gangue, a polícia invadia lá, a gente chamava de invadir, quando o pessoal chega no território do outro, né? Chegava lá na nossa zona, a gente corria, só tinha dois locais de saída, né? E esses 2 locais, os locais que o tráfico era presente. Então, eles ameaçavam a gente se corresse para lá, e aí eu tinha que ter alguém para me apadrinhar. Essa que era a jogada. Mas eu consegui, na verdade, não me envolver diretamente, mas sim indiretamente, né? Consegui entender como é que funcionava essa dinâmica, e aí eu peguei
toda essa relação para trazer para minha pesquisa. Inicialmente eu pensei em estudar as gangues, só que quando eu fui fazer o levantamento não tinha mais gangues, achei praticamente desaparecido, né? Tiveram tudo traficante. E aí eu resolvi estudar o tráfico, né? É óbvio que vão fazer agora, esse ano, 10 anos da defesa do primeiro trabalho. Aliás, 11 anos, porque fizeram 10 anos ano passado. O primeiro trabalho sobre narcotráfico na geografia aqui do Pará foi o meu trabalho em 2008, né? A monografia de especialização. Com licença. E 10 anos depois a gente tem agora uns resultados que são diferentes, né? Muita coisa mudou de lá para cá, muita coisa permanece, muita coisa de nova chega, porque é uma dinâmica muito complexa. Não depende de uma relação apenas intra-urbana, mas envolve toda uma escala regional global, com uma articulação com outros estados, como Ceará, Rio de Janeiro, Recife, né? E São Paulo, mais recentemente. E aí a gente, hoje, além de tentar aproximar essa realidade do cotidiana com a pesquisa científica, a gente tenta também ver as possibilidades e as formas estratégicas de poder também assim levar uma estratégia de intervenção que possa apresentar como resultado, por exemplo, a redução da violência, da criminalidade, ou então a redução do extermínio da juventude, que hoje acaba sendo o foco maior de atenção aí das milícias e dos traficantes, né? Pelo menos em Belém, região metropolitana, que eu vejo hoje. Enfim. Posso? Pode. Agora, eu queria dizer, né, ao professor Ayala, que o grupo de pesquisa, nós selecionamos das relações, né, com a temática, alguns pesquisadores da área, né? Tem o professor, e que conhece, na verdade, a dinâmica dos bairros, o professor Ubiraci Rodrigues, que é nosso vice-coordenador aqui do grupo de pesquisa, o professor Carlos, que é da área de comunicação e que faz parte do nosso grupo de pesquisa, o professor Galiza, que é de Ciências da Religião, mas que até o momento ainda não está presente, o professor Henri William Silva da Silva, que é da área de Sociologia, e a professora Maria Marise Duarte, que sou da área de Ciência Política, para conversar com você. É uma conversa que nós vamos ter nesse processo. Pode começar. Eu queria, viu, ela, a gente acaba, desde a primeira vez que eu te ouvi falar, que na verdade eu acabei tendo uma certa identidade com as coisas que tu dizia, entendeu? Talvez da história. Eu nasci no Guamá e vivi a década de 70, pré-adolescente e adolescente. 80 eu já estava na universidade e tal. E passei um pouco por essas experiências que tu passaste no termo de trabalho e tal. Aí eu queria ver o seguinte, porque esse período, por exemplo, década de 70, a gente jovem, adolescente jovem, a gente já tinha uma certa organização de rua, mas era uma organização para bola, para ir para a beira do rio, mas já tinha um certo embrião de violência, porque havia disputa, por exemplo, turma da José Bonifácio com a turma da Barão, com a turma da Baixada, Baixa, tinha uma certa disputa da cidade com a turma da Bailique, com a turma da Mandaré e tal, mas não tinha o mesmo, digamos, perfil das gangues, como tu citaste, da década de 80, que, a menos que de algumas, eu também tive uma experiência no Bengui. A gente trabalhei em Maria Luísa de Costa Rego, e a gente fez um trabalho interessante com as gangues. Já tinha um certo grau de violência, não era tanto, muita pichação, se dedicava a muita pichação, né? Mas já tinha onde começou a gangue do terror e tal, atuação, um negócio meio já... Mas eu queria te perguntar o seguinte, há uma relação evolutiva, digamos assim, nessa cultura de organização de rua da juventude, da periferia principalmente, para um aproveitamento, digamos assim, do narcotráfico desses grupos, para se transformar
gerar hoje o clima de violência que a gente tem né? Assim, que relação que tem real dessas gangues com a situação atual? Né? O que acontece, por exemplo, a gente sabe que tratar os bairros de maneira homogênea acaba sendo um equívoco. Então, cada bairro apresenta uma particularidade. E, inclusive, um dos capítulos da minha tese é justamente sobre isso, né? Das pichações às facções. Porque é justamente mostrando esse processo evolutivo, né? Você citou aí, por exemplo, década de 70, 80, um pouco ali aquela ideia dos conflitos entre as ruas, né? Eu cheguei a ver um pouco disso, dando os restícios daquilo que foi no passado, não desaparece totalmente. Depois, 80 e 90, vem as gangues. 80 a gangue mais famosa era a gangue da Bailique, por exemplo. E na década de 90, nós vamos ter várias gangues. E aí surge a gangue do terror, que era da Pedreira, né? Que foi a gangue mais conhecida dos anos 90, no início dos anos 90. Vários episódios aconteciam porque essas gangues eram rivais, né? Então, o que acontecia naquela época? São dois elementos importantes que a gente tem que analisar e que muita gente talvez não saiba disso que aconteceu. Nos anos 90, nos anos 80, nós já tínhamos o tráfico de drogas. E na década de 70 também. Só que o tráfico não era tão forte no Brasil e nem muito menos em Belém. Porque Belém, como é considerada uma região marginal do Brasil, então as coisas sempre elas vêm depois. Tanto é que só agora que a gente começa a ouvir falar de Comando Vermelho, por exemplo, e de PCC. Até o que é de ruim chega atrasado. Até o que é de ruim chega atrasado, ainda bem. Prefiro que nem chegue, né? Então o que acontece? Nos anos 90, a gente tinha um tráfico de drogas, só como é que o tráfico funcionava? Deve lembrar que era do Guamá. Era o tráfico do boqueiro, que tinha a casa, que era a boca de fumo, que vendia maconha, e que o consumidor ia lá na casa do boqueiro, ele fumava inclusive lá na casa do boqueiro a droga. E geralmente o vizinho denunciava, a polícia ia lá, dava uma prisão na porta, invadia. Naquela época, sobre muita coisa da ditadura militar ainda, né? O cara ia preso, ia algemado, no meio da rua andando até a delegacia. Era muito comum isso, né? Antigamente na periferia era muito comum isso. Ainda tinha aquela fase da cavalaria que passavam. Então não tinha um tráfico organizado territorialmente. Tinha as bocas de fumo. O que acontece? Quando chega nos anos 90 ainda, na segunda metade dos anos 90, mais precisamente, ou quase na metade, uma outra droga entra em Belém. Porque em Belém tu tinha maconha e tinha aquelas drogas sintéticas, que era droga da classe média, que era aquelas drogas sintéticas. E aí entra o resíduo da cocaína, que é a pasta de base de cocaína, que chamam de noia. E essa noia, ela entra a um preço popular também. E ela começa a ser comercializada junto com a maconha. Quando a noia começa a entrar em Belém, que é a pasta de base de cocaína, que chamam de mescado, começa a ter uma organização já mais... Os traficantes já não gostam que o pichador corra lá para a boca, porque chama a polícia. E nessa virada do século XX para o século XXI, que é o clima de tensão mais pesado. Por quê? É quando chega em Belém, de forma popularizada, a cocaína em pó, que já existia, né? Só que ela era muito cara. Só para você ter uma ideia, em 94, uma peteca de cocaína era R$50, de pó de cocaína. Isso em 94. Hoje, a gente está em 2019 e continua R$50, olha aí. Olha o quanto ela era cara naquela época. Então era uma droga que era consumida pela elite também. Então ela não vinha de Belém, vinha de fora. Quando alguém vinha de São Paulo, trazia. Só que a entrada da cocaína em Belém, em grande quantidade, ou seja, no mercado, ela começa a popularizar. E essa popularização, ela começa a chegar em Belém, na periferia, e começa a organizar. Porque o que acontece? É uma droga que ela fica barata agora, e além de se tornar barata, ela passa a ser consumida em grande quantidade. Então o tráfico ele começa a organizar. O que vai acontecer então? Os locais onde existiam essas gangues, na Terra Firme, no Guamá, os traficantes começam a absorver esses integrantes de gangue, e alguns vão para o tráfico e eles se tornam traficantes. Inclusive uns se tornam grandes chefões do tráfico, né? E aí esse modelo começa a se dar em Belém de forma que as gangues substituem os antigos territórios, aliás, são substituídos os territórios da gangue pelo tráfico, né? Então o tráfico ocupa o lugar. Aí inicialmente vai se titular como facção, e aí depois que começa a ter a presença do Comando Vermelho, da Família do Norte, tentativa do PCC também, isso dá uma certa autonomia para esses titulares agora comandos, né? Por quê? O que acontece? Porque o tráfico ele constrói uma rede social. Toda a periferia tem uma rede social. Ela tinha a rede social da organização da bola do futebol, dos campinhos, da bola na rua. Tinha a organização da rede social da gangue, da juventude que se reunia e todo mundo ia para uma praça tal, para o CAN.
né? Inclusive tinha muita briga nos fogos de vista, era muito comum, né? Porque todas as gangues iam para fogos de vista, né? E tem a organização também do tráfico, como ele se organiza internamente na periferia, né? Então, na verdade, nós passamos por uma evolução desse contexto que gera esse momento atual que ainda está em transformação, né? Porque o que acontece, por exemplo, de 10 anos do meu trabalho publicado em 2008, que foi a monografia, muita coisa mudou, porque naquela época não tinha as milícias ainda, hoje nós temos milícias. E nessa época estava mais organizado para cá, para a zona sul de Belém, com a Mata, Terra Firme, e hoje tu tem Cabanagem, Tapanã, Bengui, tu tem Coraci e tu tem a região metropolitana. Só para você ter uma ideia, hoje, condomínios de habitações populares de Minha Casa Minha Vida são ocupados por milícias do narcotráfico, que eram coisas que a gente só tinha informação que acontecia no Rio de Janeiro, e hoje acontece na região metropolitana de Belém. E aqui em Ananindeua, no Ará, por exemplo, e em Marituba também. Então houve uma evolução, e o Estado ele nunca conseguiu acompanhar essa evolução, esse foi o problema. Eu queria, Marisa, deixa só, porque ele já respondeu 3 das 4 perguntas que eu tinha selecionado Sei, aqui. tudo bem. Mas uma ficou pela metade, eu vou completar ela e depois eu deixo os outros falar para mim, claro. Pergunta, a classe média e a elite compram a droga na periferia ou tem um fornecedor também de classe média e de elite? Hoje a gente sabe que tem os playboys do tráfico, que a gente chama, né? Que é a galera da classe média que também comercializa a droga no centro. Antigamente, por exemplo, alguns anos atrás, o cara ia na periferia buscar droga. Hoje não está mais assim. Hoje ele liga e alguém vai deixar de mototáxi, por exemplo. Ou de carro, né? Então existe aí uma classe média que também está envolvida, mas quase sempre a mídia não divulga, né? Ela culpa muito a periferia e o pobre pelo tráfico, mas existe um grupo que alimenta. Geralmente o grande traficante nunca está na região periférica, ele sempre está fora do conflito, que é uma estratégia até de controle, né? Ele controla de fora, é um controle que vem de fora para dentro e não de dentro para fora. E é óbvio que a gente tem que considerar que existe sim um envolvimento hoje da classe média com o tráfico. No ano passado, não sei se alguém lembra aqui, mas pegaram um casal de classe média aí num carro de luxo com 2 quilos de cocaína, né? E a mídia ela anunciou assim: jovens de classe média são pegos com droga. Se fosse, por exemplo, um casal de pobres da periferia, casal de traficantes é tirado de circulação pela polícia, né? Então a manchete ia ser diferente. Enfim. Carlos. Bom dia. Carlos Marques vai fazer as suas questões. Já se na realidade já teve contato, eu tive a oportunidade de secretariar a CPI das milícias, né, a convite do deputado Bordalo, em 2015. E naquela altura a disputa era de narrativa, né, porque nós afirmávamos que existia milícias e o Estado até um determinado momento resistia dizendo que não existia milícias, né? Mas o secretário de Segurança Pública teve que, né, fazer uma declaração pública de que existia, né? E 2 anos depois. 2 anos depois, e que precisava o Estado agir, né, no sentido de combater essa milícia. Então, assim, a narrativa, logicamente, acho que por conta da CPI, eu acho que ela foi importante no sentido de você caracterizar a existência de milícias, né, e também de grupos de extermínio no Estado. E nós fizemos vários estudos de casos na questão da CPI, por exemplo. A CPI ela foi fruto daquela chacina que ocorreu, né, por conta da morte do Cabo Pet, no Guamá. No entanto, nós não nos reduzimos, nós não nos focamos somente nessa questão dela, né? Nós ampliamos o nosso debate, da medida do possível, para grupos de extermínio localizados em Garapé-Miri, né, comandados por uma pessoa que já foi prefeito local, no Pé de Boto, né? E em outras situações, caso do Tapanã, caso de Coraci, enfim, nós fizemos um estudo de vários casos aí. No entanto, nós, ao final, nós dissemos, nós não temos como, em um mês, produzir um relatório que desse conta, né, de uma análise mais profunda dessas outras coisas aí. E você deu um elemento, ele foi, o professor Ayala foi na CPI, né, inclusive contribuiu lá em
algumas análises sobre esse trabalho que foi desenvolvido aí. E aí uma das coisas que nós chegamos naquela altura a constatar era de que existia um vazio organizativo por parte da sociedade civil nesses determinados bairros, onde há o aumento de milícias e de grupos de extermínio. Então, por exemplo, nós víamos na década de 80, 90, organizações comunitárias, organizações da sociedade civil que atuavam, inclusive, no sentido, muitas hoje sobrevive, por exemplo, na Pedreira, o Centro Comunitário de Venceremos, funciona uma escolinha comunitária lá, mas nós tínhamos essas organizações em funcionamento. Só que hoje, com esse processo de declínio dessas organizações, ficou um vazio. Né? Então, outras organizações vieram tomaram de assalto esses territórios. Isso é uma constatação. A outra é a questão da disputa de territórios por parte dessas facções. Né? Então, existia uma disputa de território. Uma das coisas que nós identificamos na CPI, naquela altura também, foi que uma das formas de que essas milícias se constituíam nesses bairros era através de atividades, né, como serviço de segurança, né, eletrônica, que na realidade o Cabo Pet, inclusive, tinha uma empresa de vigilância, prestava serviço para a população daquela área, do entorno do Amar, enfim, né, inclusive tinha sócios ali, e que, na realidade, eles utilizavam um discurso, né, para poder justificar a contratação, por exemplo, por parte dos moradores, por parte dos comerciantes, do serviço de vigilância deles, eles, de certa forma, contribuíam para essa insegurança no próprio bairro, promovendo assaltos e tal, para poder dizer, olha, é necessário que tenha serviço de vigilância. Então, só para finalizar, e aí também, de um tempo para cá, acho que de uns 5 anos para cá, talvez, eu queria que você pudesse, nós percebemos que vieram para cá, foram deslocados para cá, pessoas do Comando Vermelho, do PCC, para fazer estudo dos territórios aqui, no sentido de que qual seria a lucratividade que eles teriam, né, aqui no caso de Belém, especificamente Belém e outros municípios do estado do Pará. Então eu queria que você localizasse para nós quando ocorreu esse processo da vinda, né, desses grupos para cá, essa questão do estudo mais detalhado desses territórios, no sentido da instalação deles aqui em Belém e no estado do Pará. Essa pergunta é pertinente porque dá para a gente fazer uma análise mais contemporânea do que acontece hoje, não só em Belém, mas na região metropolitana. Acontece que em 2014, 5 membros do PCC vieram para Belém e ficaram na terra firme. Naquele momento ninguém entendeu muito bem o que eles queriam, mas na época eles tiveram uma articulação com a equipe Rex, na terra firme, né? Só que 2 meses, eles vieram em maio, e quando foi meses depois, outubro, novembro, nós tivemos aquela chacina, né? E aquela chacina do dia 4 e 5 de novembro, resultado da morte do Cabo Pet, que causou 2, 3 dias de toque de recolher em Belém, ela desarticulou também vários integrantes da equipe Rex e também impossibilitaram a vinda do PCC para cá. Aí foi complicado. Então o que acontece? A partir daí, desse momento, não tem nenhum tipo de grupo tentando se organizar para vir, aliás, organizado presente aqui, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Mas já as organizações todas aí montadas, as antigas, como por exemplo a equipe Rex, a Terra Firme e as outras menores aí que a gente sabe que existem em outros bairros. Mas a mais importante nesse contexto é a equipe Rex, em função da questão que envolve o comércio de cocaína lá no Tucunduba, né? Então eles abastecem metade de Belém, porque a droga entra pelo rio. Então essa é uma estratégia logística.
E talvez isso tenha levado a milícia a romper com eles e culminar com a morte tanto do Adriano Narigudo como depois com a morte do Pet no mesmo ano, né, que caracterizam bem esse conflito entre a milícia e o tráfico de drogas nesse contexto aí. Entretanto, o que acontece? A nível nacional já tinha um conflito entre o Comando Vermelho e o PCC, né? E aí, claro, a necessidade de estabelecer articulações, porque já surge um grupo no Amazonas, que é a Família do Norte, em 2007, unida ao Comando Vermelho. E aí, claro, existe uma outra estratégia aí, que é o controle, né, das rotas do narcotráfico que passam pela Amazônia e que vão para a região sul e sudeste do Brasil, que agora passarão a estar sob o controle da Família do Norte ainda com o Comando Vermelho. E isso leva o Comando Vermelho a ter que vir para cá. Quando é que ele vem, precisamente? Ele não vem diretamente para cá. Mas o que acontece? Vai ter o contato dentro do presídio entre integrantes da equipe Rex com integrantes do Comando Vermelho. Então a articulação se dá dentro do presídio. Alguns integrantes do Comando Vermelho têm contato dentro da equipe Rex em presídios fora daquele estado do Pará. Quando os caras voltam para cá transferidos, aí já traz a articulação. E ela começa a se dar dentro do presídio, né? E aí dentro do presídio, eles entenderam que era mais interessante fazer a articulação com o Comando Vermelho do que com o PCC, porque naquele momento o Comando Vermelho estava unido com a Família do Norte. Então eles tinham acesso à cocaína mais barata para vender aqui. Se rompe, se vai para o PCC, vai ter acesso à cocaína mais cara, então vai ter dificuldade de vender no mercado. Mais precisamente em que ano isso? Isso começa a partir do ano retrasado, 2017, quando começa a ter aqueles massacres dentro do presídio. É nesse ano que o Comando Vermelho faz a articulação da união com a equipe Rex aqui dentro, e depois, a partir da equipe Rex, a equipe Rex comanda o presídio do americano, eles que comandam lá, então toda vez que você entra lá tem que submeter às ordens e exigências da equipe Rex, e aí as outras minorias começam também a se vincular, né? Interessante que, como virou uma moda ser Comando Vermelho, então muitos grupos pequenos, eles extinguiram a sigla antiga e já se titularam Comando Vermelho. Migraram, né? Migraram para o Comando Vermelho, então. Então, várias facções, inclusive a própria equipe Rex hoje se intitula Comando Vermelho, não mais a equipe Rex. Sem ter uma ligação oficial. Já tem uma ligação oficial, né? É óbvio que a geografia urbana de Belém era muito diferente da geografia urbana do Rio de Janeiro. Então eles não vão ter uma facilidade, por exemplo, como eles não tiveram facilidade para poder se estabelecer nessa região. Mas, por exemplo, na região da ligação com Tuncuduba, já é um modelo mais organizado do que qualquer outro bairro, com exceção do Barreiro, que está muito bem organizado hoje. Mas assim, a polícia entrou lá e eles atiraram na viatura. É mais ou menos assim, o carro tem que abaixar o vidro, né? É proibido assalto ao morador, entendeu? Tem toda uma lógica de controle, como é no Barreiro hoje também, né? E assim, o que acontece? Um dos maiores problemas hoje é que essa organização não ficou restrita apenas a Belém, porque Belém é mais difícil para fugir. Aí foram para Nanideu, porque Nanideu tem várias rotas de fuga. Inclusive chegando até, por exemplo, lá na colônia do Prata, Igarapé-Sul. Porque tentou-se fazer um comando parecido com o Comando Vermelho aqui, só que chamava de PGN, que é a primeira guerrilha do norte, que seria uma espécie de organização maior em toda a região norte, que seria um braço do Comando Vermelho em oposição ao PCC na região norte, e unido com a Família do Norte. Só que agora, como teve um rompimento entre a Família do Norte e o Comando Vermelho que romperam, a gente tem um ponto de interrogação, porque não se sabe se durante muito tempo esses grupos de Belém conseguirão ainda manter esse contato com o Comando Vermelho, sabendo que depende dessa rota do Solimões, que é controlada pela Família do Norte hoje. Eu queria só para tu aproveitares, os outros estão doidos para falar também, mas é porque ele está numa linha aqui do que eu tinha escrito na quarta pergunta. A produção, o transporte, a importação, a distribuição de droga não é invisível. Pessoas dos bairros sabem por onde que anda, sabem onde vende, sabem como chega. Aí eu te pergunto o seguinte: e por que para o Estado isso tudo é invisível, né? O Rio está numa situação chegou numa situação de Estado paralelo, né? Talvez até o oficial já era o paralelo, né? Mas aqui nós
talvez seja um embrião ainda disso. Então, por que tu achas que o Estado não age efetivamente? O Estado em todo sentido, né? Tanto as polícias do Executivo quanto o Ministério Público, o Judiciário, né? O Legislativo tem feito debate, mas não tem poder de intervenção direta. Porque é o seguinte, nada disso é invisível, tudo isto passa à vista da gente. Daí, como é que o Estado não intervém? Por que motivo? Porque a gente tem que entender, por exemplo, que é uma economia subterrânea isso aí, né? Então, assim, entender que o mercado da droga hoje, da cocaína principalmente, gera milhões, e esses milhões são reinvestidos em investimentos, né? Para justamente fazer a lógica da lavagem de dinheiro. Então, tem bairros aí que dependem do narcotráfico. Guamá, por exemplo, se acabar o tráfico no Guamá, acabou o bairro. Porque grande parte daqueles empreendimentos comerciais na Barã são de traficantes, academia, açougue, mercadinho, loja, entendeu? São de traficantes. Entendeu? E assim, o bairro ele vive em função do narcotráfico. Dei um exemplo do Guamá, mas nós temos outros bairros. Tem bairro, por exemplo, que o ponto de mototáxi é controlado pelo tráfico, cabanagem, né? Entendeu? Ele estabelece preço, o valor da corrida e tudo. E se o cara quiser sair fora, os caras matam. Por isso que matam muito mototaxista para ali, porque é gelado. Então o que acontece? Essa relação subterrânea, economicamente, do narcotráfico, que alimenta o mercado, ela alimenta também as instituições. E aí, por isso que hoje a gente nem usa mais o termo do paralelo, porque cada vez mais a economia do narcotráfico está com o Estado, ela está com o partido político, ela está com as grandes empresas, com as grandes empreiteiras, ela está com o setor imobiliário, por exemplo, Belém. Como é que me explica uma cidade que um Brasil em crise, olha só, um Brasil em crise, aí você tem apartamento, vários apartamentos estão vendendo em Augusto Montenegro a 250 mil, porque é classe média de compra, né? E tu tem apartamento de 1,5 milhão aqui na DOCA. Aí detalhe, os apartamentos para classe média, para cá para esse lado, com dificuldade para vender. E os da DOCA, no dia do lançamento vende tudo e tu não vê ninguém morando lá. Entendeu? Então, ou seja, ou tem gente muito rica, que quer gastar dinheiro, não tem que gastar, ou a gente que vem de fora comprar esse apartamento em espécie de lavagem de dinheiro. Porque foi identificado, por exemplo, no lançamento daquelas 2 torres, Sol e Lua, na DOCA, que 65% dos apartamentos foi comprado por gente de fora, e não de Belém. Então, como Belém é tão... em São Luís, antigamente. Né? Isso, e Fortaleza também. E Recife também. As 4 cidades que passaram muito por isso. Os empresários do setor imobiliário têm conhecimento disso. Claro, tem conhecimento. E aí é a relação que tem do narcotráfico com o setor imobiliário, né? E o capital especulativo. Né? Então, assim, isso, como é muito forte, isso acaba fragilizando uma política institucional de defesa. Isso vale para todos os estados, porque tu vai na Europa, na Itália, é assim mesmo. A dificuldade que é. Tu imagina no Brasil, que é mergulhado na corrupção. Então, essa infiltração desse esquema corrupto, né, que o tráfico ele propõe para o Estado, quando chega na instituição e corrompe, o indivíduo ele começa a ver como algo invisível. Ou seja, ele vê, mas ele finge que não vê. As instituições hoje estão muito corrompidas. Né? A segurança pública está corrompida, né? A política está corrompida. O narcotráfico banca a campanha de deputado federal, de geral o que for, com doações. Né? Agora que foi mais controlado isso, mas quantas campanhas o narcotráfico não financiou no Rio de Janeiro, por exemplo? E até mesmo aqui em Belém. O jogo do bicho, etc e tal. Continua, né? Do metodologia de financiamento. Agora são outras formas e tal, né? Então, assim, é isso que acaba dificultando, por exemplo, o Estado de poder enxergar, porque ele tem que olhar para si. Né? Ele olhando para si, ele vai ver que ele faz parte desse contexto equivocado de se defender em relação ao crime organizado, e ele se torna tão organizado como o crime organizado que ele tenta combater. Ele próprio já é um Estado paralelo. Então. E aí, conclusão, na verdade é uma relação institucional do crime com o Estado, e aí essa mistura ela acaba dificultando. E quanto mais o Estado ele for corrupto, maior é a presença do crime organizado sobre essa influência. É um poder institucionalizado. Tu imagina o Estado do Ceará agora, é um poder institucionalizado, isso já não é mais paralelo que a gente fala. Olha o Ceará agora aí. Os caras boicotaram, olha, vão ser mais rígidos com o telefone dentro dos presídios. O que os caras fizeram? Ataques. Né? Ou seja, e todo dia, agora estão queimando escola e creche, que é para afetar mais. Daqui a pouco vai ser hospital, e aí concluindo isso tudo. Olha como o Estado não consegue ter o controle. Né? Não consegue, porque são todos os municípios sendo atacados ao mesmo tempo. A gente sabe como é que é a distribuição. Imagina o Pará, que sofre ainda, o Pará ainda sofre até hoje, junto com o Maranhão,
aquele banditismo social da época do Lampião, só que moderno agora. Invadindo os bancos, explodindo o caixa eletrônico, fazendo todo mundo tocando, fazendo terror na cidade, levando dinheiro e queimando o carro depois e ninguém sabe quem é. Altamente armados. Então, assim, esse Estado aí que se corrompeu é que dificilmente vai conseguir fazer uma política de combate mais efetiva em relação a essa situação que nós vivemos hoje. Esse é o problema, né? Eu fico preocupado com isso porque eu não consigo olhar e ver uma solução, né? A curto e médio prazo eu não consigo ver uma solução ainda. Ayala, as minhas questões. Umas questões, eu fiz uma leitura do teu material, achei um trabalho assim bem interessante, realmente ele traz um conjunto de informações, mas uma parte que me chamou mais a atenção está ligado a como se dá esse processo de produção no interior da nossa sociedade, das drogas, se realmente, como é evidenciado, esse processo de produção é um processo de produção que já é apenas o produto final. Um outro ponto também que eu gostaria de que tu enfatizasse é a questão do teu campo metodológico, como foi que tu, na verdade, conseguiste, de que técnicas, as técnicas que tu utilizaste, esse processo geral de definição dos informantes e a estrutura geral desse processo, desses atores sociais que fazem parte dessa estrutura do tráfico no Pará, porque ele tem toda uma estrutura, né? Ele tem um conjunto de figuras sociais que estão dentro dessa estrutura geral do tráfico. E como se ocorrem as relações de poder no interior dessa estrutura. Inicialmente, é óbvio que a gente partiu da ideia de entender como é que esses territórios eles se formam, porque inicialmente o termo é territorialização perversa, porque era um processo ainda, na época quando eu estudei, estava começando esse processo de territorialização como a gente tem hoje, e aí eu chamava de perverso porque as formas que eles utilizavam para poder garantir, né, a territorialização eram bastante violentas, né? E eu estudei esse conflito entre a equipe REX e a Liga da Justiça, que lá inclusive na CPI a Liga da Justiça é citada, né, que era, na verdade, toda a ideia de milícia quem trouxe para Belém foi a Liga da Justiça com o Jaque, né, que era um traficante que era meu amigo de infância, que faleceu em 2013 na cabanagem, foi executado pela milícia em 2013. E assim, inicialmente era essa articulação. Como é que eu vou entender essa territorialização? Hoje, se eu fosse falar de território e territorialização, eu digo que hoje existe uma territorialidade do crime, do tráfico de drogas, e uma territorialização do Comando Vermelho, que são coisas diferentes, porque a territorialização é um processo de construção. A territorialidade é o produto já dado ali do contexto, né? Então hoje nós temos uma territorialidade do tráfico de drogas e nós temos uma territorialização do crime organizado a partir do Comando Vermelho, porque o Comando Vermelho vem de fora, né? Então é um processo de territorialização. E tomara que não passe disso. Porque se ele chegar na territorialidade, já vai acontecer o que acontece no Ceará, no Rio de Janeiro, que já é o produto final da relação de poder, né? E aí, claro, dentro do campo metodológico, uma questão fundamental para mim, primeiro, toda a minha relação cotidiana que eu falei para vocês, ela foi importante. Porque eu conheci muito traficante, conheci amigos que foram para o tráfico, que eram aviões, que de avião passou já para gerente da Boca, gente da Boca depois já começou a ser o traficante da área e tal, e assim, esse contato ele foi importante porque eu fui entendendo as relações, como é que elas se construíam, né? E aí é óbvio que isso aí me garantiu também um campo metodológico extremamente privilegiado de poder de perto ver como as relações se davam, né? Então, todo o meu trabalho ele foi fundamental a partir da relação que eu tive com essas pessoas, que a maioria já morreu. Dos meus entrevistados, a maioria não está mais viva. O último morreu em 2016, a milícia matou ele, né? E 9 dias antes, eu entrevistei ele, que a Rotan foi extorquir ele lá e tal, só que não acharam droga, e ele disse que ia ameaçar, e os caras voltaram no carro prata e mataram ele com 7 tiros de pistola, né? 9 dias depois. Então assim, eu entendi ali, aquilo ali fez eu entender muita coisa. Inclusive esse episódio da morte dele. Como a própria milícia, ela mantém uma relação sobre os narcotraficantes de poder, que é para poder fazer a prática da extorsão. Então eles são tão traficantes como os traficantes. E eu chamo isso, inclusive, de narcomilícias, né? E aí, claro, o campo ele foi importante, mas inicialmente eu tive que primeiro construir uma rede social,
Porque como é um trabalho investigativo e de certa forma arriscado, porque fala de sujeitos, né? A gente primeiro constrói o campo de investigação, define quem são os sujeitos que são entrevistados, e a partir daí mantém a relação e aos poucos vai utilizando aquela pedagogia investigativa que é tu fazer uma pergunta em cima de outra resposta e induzir o indivíduo a falar. Jamais levar um caderno e uma caneta para escrever. Mas era aquele negócio que o cara falava aqui, depois ia em casa e fazia o relatório de campo. Né? Mas eu não sei o que eu fazia. E a visita ao campo, né? Porque eu tive que entrar nesses territórios para entender como é que os territórios funcionavam. Que foi a parte mais difícil para mim, porque em alguns locais eu não tinha coragem de entrar, como na ligação. Porque historicamente na ligação tinha uma gangue que era rival da gangue que eu fiz parte, que eram os invasores. Então eu criei muitos inimigos na época da gangue lá. E esses inimigos viraram traficantes alguns. Só que uns tinham morrido, outros estavam vivos, mas estavam foragidos. Então eu não me sentia seguro para ir lá. Então eu tive que ir com outras pessoas lá para poder fazer o registro, olhar o território, conversar com algumas pessoas, entender como é que se dava a relação. Foi uma situação muito tensa, porque a gente viu todo momento a polícia entrava lá, mas assim, não via ninguém na rua. Quando a polícia saía, as pessoas apareciam, né? Parece que tinha todo um código. Aí eu descobri que os caras ficavam com um radinho, entendeu? E avisavam, olha, a polícia está entrando, todo mundo saía. Aí, a polícia foi embora, o pessoal voltava, os caras tinham rádio. Tava igual no Rio de Janeiro já. Estavam organizados, ou se organizando, né? E aí, claro, depois disso tudo foi tentar fazer o casamento com a teoria, né? Agora, interessante que eu não deixei isso na dissertação, mas na tese aparece, que na tese, como eu não utilizei a teoria do Foucault, dos micropoderes, e eu uso na tese e não na dissertação, eu resolvi entender, a partir do Foucault, essa relação do poder como ela se constitui. Por quê? Porque não deu para escrever na dissertação de mestrado, porque não ia dar tempo. Essa relação que ela me chamou a atenção, mas eu não teria, naquele momento ali, fôlego para poder chegar numa conclusão. Então o trabalho ia ficar em aberto, então eu resolvi logo eliminar aqui e depois procurar saber. Mas o que aconteceu? Alguns episódios me chamaram a atenção. Um deles, por exemplo. Geralmente, tudo começa quando um indivíduo que está no tráfico, ele mata um cara mais importante no tráfico. Então eu entendi que a morte ela tem um significado político para o traficante, como o miliciano também tem. Ele mata um cara conhecido no tráfico, aí ele passa a exercer influência sobre os outros. E essa influência ele vai construindo uma relação. E nessa relação que ele constrói, ele ganha corpo. E esse corpo da relação que se forma é o que constrói o território. Né? É um campo simbólico que se constitui a partir de uma relação de poder que se dá dentro de uma micropolítica, que se dá nos bairros, a partir da periferia. E aí é isso que alimenta a rede. Então, para o tráfico é importante essa relação aqui embaixo existir. Porque se ela não existe, não tem como alimentar a relação. Vai ser muito frágil. Quando ela se constitui, ele começa a alimentar. É a relação entre a zona e a rede. Né? Ou seja, a rede do narcotráfico, ela precisa das zonas organizadas. E essas zonas só se organizam quando um sujeito ele consegue estabelecer essa micropolítica e organizar o território. Tu deve lembrar, por exemplo, do Guamá do Juca. Juca. Entendeu? Que morreu. Juca estudou comigo. Faleceu em 2017. Final de novembro de 2017 foi executado. Por um carro prata, inclusive. Mas cada bairro tinha um nome. O Adriano na Ligudo, na Ligação. O Jaque na Sodré. O fulano de tal na Cabanagem. Né? O Dote na Cabanagem. Entendeu? Não sei quem no Benguia. Ou seja, essas relações, aí o indivíduo constrói a relação, depois que ele faz, ele organiza e sai de lá. Ele fica só organizando de fora. E ele dá as atribuições. Tu é o olheiro, tu é o avião, tu é o gerente da boca. E tu é o soldado do tráfico. Tu vai andar comigo, tu é o meu segurança. E tu vai matar o cara que deve. Vai matar o rival. Ou seja, os caras construíram toda uma relação dentro de uma rede social que conseguia, inclusive, definir a categoria soldados do tráfico. Que em Belém os caras têm. Que muitas vezes culpa a milícia, mas é o tráfico que faz para culpar a milícia. A milícia faz para culpar o tráfico. Fica nessa articulação. Então isso aí acabou resultando, né, na minha tese de doutorado, né, que é entender como essa micropolítica, ou esses micropoderes que são constituídos a partir do tráfico de drogas e da milícia, conseguem organizar um território, só que fica um território sobreposto ao outro, né? São territórios sobrepostos que a todo momento eles entram em conflito. Se você for pegar, por exemplo, o mapa das manchas de homicídios em Belém, você vai ver que
essas manchas elas concentram em áreas sobrepostas, né? Porque caracteriza muito bem o conflito entre o narcotráfico e a milícia, ou a narcomilícia hoje, que já é a milícia tentando se apropriar da dinâmica econômica do narcotráfico. Né? Já que não dá para combater e eliminar, então bora se apropriar do poder econômico que essa atividade acaba gerando. Essa é mais ou menos que funciona hoje, né? Ou seja, nós temos uma dinâmica que exige tanto uma interpretação do narcotráfico, da milícia que não se corrompe com o narcotráfico, da milícia que se corrompe com o narcotráfico e da agiotagem, que é um fenômeno também recente em Belém, e que carece de estudo, que todos esses elementos aí levam ao extermínio, né, à expansão da morte violenta, mas um autor que eu estudo chama de Mabem, chama de necropolítica, e entender como essas mortes que se caracterizam hoje como execução, elas têm um significado político, né, de não apenas eliminar o indivíduo, mas fazer com que o corpo dele estendido no chão se torne um corpo vazio, né, para a sociedade, mas com significado para aquele conjunto de pessoas que entende aquela relação de poder. Não sei se tu conseguiu compreender o que eu quis te dizer. Né? Certo, entendo. Sim. Ficou mais alguma? Não respondi? Nesse campo de poder, eu sei que tem a produção, a circulação e o consumo da mercadoria, né? A gente consegue observar a produção, circulação e consumo de mercadoria. Esses dois bairros, eles, tanto o Guamá quanto a Terra Firme, eles estão apenas na circulação, na comercialização do produto, ou eles têm também o processo de produção? Hoje, na verdade, o que acontece? Nós estamos em Belém. Belém é um mercado consumidor potencial para cocaína, todo mundo sabe disso. E isso, claro, alguns pesquisadores tentam negar a relação do tráfico com a violência, mas não tem como negar. Porque tanto de forma direta ou indireta há uma relação. Tanto é que na minha tese eu vou buscar essas relações indiretas. Porque o traficante, ele vende a droga, o indivíduo que é o consumidor, ele precisa assaltar para pagar a dívida com o traficante, ele precisa assaltar para comprar droga. Então há uma relação direta ou indireta. Um latrocínio, por exemplo, que ocorre num bairro X, pode estar vinculado à dívida que esse assaltante tem com a boca lá no bairro Y. E ele foi atrás do que a gente chama de corre. Fez um corre para poder ter o recurso, pagar a dívida e então consumir a droga. Né? Então o que acontece? A Terra Firme, durante muito tempo, ela foi um nó. Ela e o Guamá. Um nó de distribuição. Ou seja, grande parte de Belém, tanto tudo como Jurunas hoje também depende dessa entrada no Tucunduba e agora nos vários portos de Trapiche, no Jurunas e ali próximo à Aclimação, ali na Conda ali. Sim. Essa zona sul de Belém é toda dominada pela entrada. Essa que é a verdade. Que vem pelo rio. É mais seguro. Né? Então o que acontece? Também são bairros populosos, porque só o Guamá tem mais de 100 mil habitantes e a Terra Firme mais de 60 mil. E são bairros periféricos. Então, além de atravessar, eles também consomem. Eles também consomem. Eles distribuem, mas também consomem. Sobre a produção, o que acontece? Nós não temos em Belém, nós temos aqui os laboratórios clandestinos, mas não são laboratórios clandestinos que, por exemplo, eles fazem o beneficiamento da droga, porque a droga ela já vem beneficiada. O que acontece em Belém é muito comum é a divisão dela nos papelotes, né, poder ser comercializada, e nessa divisão eles usam uma balança de precisão, né, todo o material, e usam alguns recursos para poder aumentar a quantidade para ganhar mais em cima. Eles misturam com fermento, com gesso, né, que é para render mais e ganhar mais em cima. Né. Mas assim, agora o beneficiamento da cocaína em folha para pastos de base de cocaína, nós não conseguimos ainda identificar nenhum laboratório desse presente em Belém. Embora na Amazônia, no Amazonas, já foram identificados, porque está na fronteira ali com esses países produtores, Peru, Colômbia e Bolívia, né? Então acaba facilitando no interior do Amazonas. Mas no Pará nós não encontramos, nós encontramos sim esses laboratórios clandestinos, mas é ali, na verdade, para dividir a droga e poder comercializar. Agora, deixa eu só levantar uma questão que tu foste falando. Eu estive durante a Copa do Mundo no Rio. Estava numa rodada lá meio popular, conversa informal.
E a turma preocupada com a reação de muita violência que ia ter no Rio e tal. E eu levantava uma questão, claro que sem toda essa segurança, desse conhecimento, mas pela experiência de vida mesmo, dizer o seguinte: não vai ter violência efetivamente nesse nível que vocês estão falando aqui, porque é o seguinte, e não será pelo controle do Estado. O tráfico no Rio de Janeiro vai, de uma certa forma, proibir que os assaltantes assaltem tanto, porque senão ele deixa de vender. E o interesse deles é vender, ele prefere, né? E de fato o Rio de Janeiro foi uma beleza e não foi por excesso de policiamento na rua, né? Houve um certo acordo, digamos assim, do Estado com o tráfico, ó, vocês controlam a turma de vocês aí, que a gente... Né? Aí tinha muita polícia na rua e tal, mas a gente sabe que não inibe tanto. E estávamos falando, eu estava aqui me lembrando do seguinte, com duas questões que eu vou levantar para também finalizar, né? É o seguinte, no período das gangues, tinha ali o líder da gangue, que não se deixava, digamos assim, liderar por outra liderança, né? Ele era o comandante daquele grupo e talvez houvesse até uma disputa de comando, na verdade, entre as gangues, né? Entre os líderes das gangues. Essa turma, tu dizes hoje nos bairros, e isso a gente vive desde criança, o dono da rua, né? Aí tu ficas até chegar um novo dono da rua e te tirar de lá. Mas tu dizes que essa turma, de certa forma, está controlada pelo tráfico, no sentido de não ter vida própria, não atuar. Por exemplo, o Juca, que é uma pessoa que eu convivi na infância, foi meu colega de colégio, né? E a família toda era envolvida. A maioria morreu mesmo, a polícia matou, então, ou então o tráfico. Tinha um comando do Juca que controlava ele, que dizia, não, tu não podes fazer isto aqui. Ou o Juca tinha a independência dele e os caras se aproveitavam desse comando que ele tinha local. Acontece que, na verdade, como é que funciona, né? Todo traficante de um bairro, de uma área, ele tem automaticamente uma relação hierárquica com alguém que abastece, que é o cara que só abastece para pegar o dinheiro. Ele vende ali, mas tem alguém que abastece. Quando o cara sai desse patamar de atravessador, aí já é uma outra escala, né? Mas não é ele que vai determinar se vai ter assalto ou não. Isso depende muito da relação que ele tem com o espaço e o controle. Um exemplo, o Barreiro hoje. No Barreiro está proibido o assalto, mas os traficantes chegaram a esse acordo para proibir, porque estava atraindo muita polícia para lá. E também estava roubando os próprios moradores. Então, o ladrão do Barreiro, o assaltante do Barreiro, ele não pode roubar no Barreiro, ele pode roubar fora. Ele tem medo de... Porque se ele roubar, ele vai levar um tiro na mão, porque essa é a regra. Como na ligação também, o cara não pode roubar na ligação, que é o tiro na mão. Mas quem começou isso primeiro foi o Barreiro. Então assim, o cara pode organizar, mas só que o que acontece? Alguns, eles estão no outro patamar, que é só de distribuir e pegar o dinheiro. Eles não tem aquele negócio do território controlado. Então quem tem que organizar é o indivíduo que tem um território para ser comercializado e aí ele tem que organizar o território dele. É mais ou menos assim que funciona, ou seja, porque como o território é uma relação de poder, então o indivíduo que comercializa naquela zona, ele deve estabelecer essa relação de poder, colocá-la em prática para impedir que os sujeitos promovam qualquer tipo de delito dentro do seu território, porque aquilo pode atrair a atenção da polícia e pode colocar em descrédito a relação dele com o bairro e o próprio morador pode denunciá-lo. Mas se ele dá para o morador segurança, o morador não denuncia. Porque que acontece? Na periferia, o indivíduo se sente muito seguro. Essa é a ideia. E se ele tiver alguém que apresente para ele uma proposta de segurança, ele vai abraçar a causa. Pode ser a milícia, pode ser tráfico de drogas. A polícia não está 100% lá, mas o traficante está lá o tempo todo. Para fazer o monitoramento. O assaltante está lá o tempo todo, que é na periferia, o cara é de lá. Então o que os caras fazem? Determina a ordem e aí o próprio morador passa a apoiar o tráfico. Essa que é a ideia. Inclusive muitos bairros são assim. O cara prefere o tráfico do que a polícia, porque a polícia não está sempre lá. E o tráfico está lá, o tempo todo, para controlar. Eu ministrei aula no Bengui, no início, lá pelos anos 80,
E eu circulava no Bem-Vindo toda hora, madrugada. E o pessoal era assaltado lá da escola, dizia, Bira, eu digo, eu ando, porque eu recebi um salvo-conduto que eu não sabia, né? Que era um aluno que eu tinha, que dizia assim, o senhor pode estar liberado, pode andar no Bem-Vindo a hora que o senhor quiser, que ninguém vai mexer com o senhor. Né? Mas eu queria finalizar dizendo o seguinte, porque ele tinha esse poder, talvez sobre os outros lados. Olha, o Bira tal, eu era professor dele. Para finalizar, tu falaste na questão do tráfico como como uma rede da economia e tal. A pergunta é a seguinte, a legalização ou descriminalização de certas drogas diminuiria pelo menos o impacto desse tráfico sobre os índices de violência? A gente tem que entender primeiro que culturalmente o Brasil não está preparado ainda. Acho que tem que ter inicialmente uma descriminalização da droga. Porque hoje nós temos a terceira maior população carcerária do planeta, com 702 mil presos, é muita gente, isso é uma despesa muito grande para o Estado, sendo que 28,6% eles estão presos por crime de tráfico de drogas. Né? O problema é que mais da metade nem tem primeiro julgamento. Mas como é que eles é enquadrado no crime de tráfico? Às vezes o indivíduo está com 4, 5 petecas, ele é avião ou ele é consumidor, mas a polícia já enquadra ele como traficante. Então tem que ver que às vezes não é uma questão de tratar o indivíduo que consome como criminoso, mas talvez como um dependente químico. Né? E aí eu acho que uma política voltada mais para a questão da saúde pública, se ela poderia ser muito mais efetiva. Descriminalizar o usuário de droga, né? E não torná-lo um criminoso. Sobre a distribuição da droga, e aí a poder legalização dela, a gente tem que entender, por exemplo, a maconha hoje ela foi descriminalizada em vários países, Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, na França, eu acho que a Holanda há muito tempo já está, eu não sei se a Bélgica recentemente, não consigo lembrar. Mas enfim, no Canadá foi recentemente, né? Já há uma legalização. No Brasil, o problema não seria legalizar a maconha. Então eu acho que seria importante, porque daria um golpe no tráfico. Mas a questão é que a maconha é consumida com outros tipos de droga. Inclusive já tem até uma maconha agora que ela é modificada em laboratório, que chamam de limãozinho e também tal de skunk, que são duas drogas novas que são feitas a partir da maconha, que tem um potencial muito grande de viciação no indivíduo que usa. E causa um efeito muito ruim na saúde, um impacto negativo. Então esses cuidados têm que ser dados. Né? Por quê? Porque senão a gente vai defender a descriminalização da droga, a liberação, e depois a gente vai estar enfrentando um problema maior, que é o problema de saúde pública. Inclusive, talvez com pessoas da nossa família. Isso, professora. Certo. Elisa? Eu vou peguejar mas uma coisa que me preocupa um pouco na linha do que a professora estava colocando aí, com relação a essa pesquisa de campo, esse risco que o pesquisador corre. Te digo isso porque tivemos uma experiência aqui recente de alguns colegas aqui que estavam envolvidos numa pesquisa também, mais ou menos nessa linha, e que acabaram sendo envolvidos por conta dos contatos que eles tinham com os informantes deles. Porque teve telefonema que foi gravado, que estava grampeado, não sei o que mais. E foram pessoas que prestaram depoimento lá na Assembleia, e pessoas, inclusive, que depois foi demonstrado que esses pesquisadores realmente tinham nada a ver com esse processo todo. Estavam lá pesquisando, tentando entender esse processo. Tanto que no decorrer lá do processo judicial, nós acompanhamos lá os depoimentos. Teve um dos rapazes que realmente envolvido, que não era pesquisador, era um dos informantes, disse: eu matei o Cabo Pet e pronto, fui eu que matei, porque ele foi lá e me ameaçou várias vezes, isso e tal, e eu fui lá e matei ele, pronto. E o cara assumiu mesmo. Mas esses pesquisadores, quando estavam presos lá, eles eram inclusive identificados como integrantes da REX. Então, até provar essa história toda, eles tiveram que ficar lá quase 2 anos presos, por
conta dessa história toda, para no final do processo o juiz chegar e dizer realmente não tem prova suficiente para a condenação dos caras e tal. Então eu queria só partir, porque a gente também lida com outros processos de pesquisa também assim, tão difíceis e complexos, e tentar aprender um pouco contigo como é que foi por isso, tivesse essas dificuldades, né? A dificuldade como é que a gente convive com isso, porque a dificuldade, ela, claro que ela vai existir porque é um trabalho que ele se torna perigoso, né? Mas assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque só trabalhar com os dados é muito complicado. Porque, olha só, os dados oficiais da polícia são todos modificados. Começa por aí. Eu fui trabalhar com os dados da polícia só para ter um direcionamento, mas não colocar eles como prioridade. Eu vi que é uma balela pegar mapa de índice de homicídio, fazer mapa e analisar depois, porque a análise ela é toda equivocada. Porque nem sempre a área dos homicídios ela é a área de fato do conflito. Ou é o território, porque o território ele tem o controle, às vezes é uma fronteira ou uma área em disputa, entendeu? E também, como a polícia ela modifica, porque ela tem uma tendência a culpar o tráfico e tirar de cima da milícia. Se for pegar os homicídios associados à milícia, eles são poucos. Porque lá no inquérito o pessoal culpa logo o traficante. E sem falar também de falta de dados, eles não colocam, por exemplo, a raça, colocam sem identificação e aí acaba tentando esconder que quem mais morre é preto na periferia. Se for pegar os dados do Estado, não aparecem esses dados. Porque, não, sem identificação de raça e tal, coloca lá e acabou. E aí tem todo um problema de base metodológica da própria polícia. Então, o que acontece? A primeira questão que me chamou a atenção foi justamente esses dados. Então, vou ter que ir no campo. E aí, claro, passei anos visitando, com muita preocupação, porque esse caso que tu citaste aí, eu também acompanhei, que o rapaz morava lá na Terra Firme, inclusive. E assim, com todo cuidado, porque a gente sabe que falar de milícia não é uma coisa muito simples. O relatório da CPI também me ajudou muito, porque eu dei uma contribuição no relatório, apresentei até um trabalho lá no dia, a imprensa estava toda lá, mas eu não quis dar entrevista. Tava lá Marinô, Edmilson, Bordalo, só a esquerda foi praticamente, ninguém do outro lado quis ir, ouvir. E depois eu peguei o relatório e peguei algumas falas dos moradores e fui atrás de alguns, para poder estabelecer a conversa. Eu vi que era interessante eu pegar vários relatos e depois fazer análise das falas, para ver até que ponto aquela fala ela é verdadeira. E com muita preocupação para não me envolver. Por quê? Porque às vezes o indivíduo ele vai e está mergulhado, né? E aí a observação tem que ser sistemática e não participante. Porque quando tu mergulha e tu começa a ligar, por exemplo, eu nunca liguei para nenhum amigo meu ou informante meu traficante. Liguei falando, não, eu ligar é porque eu vou passar aí contigo. Porque se eu ligo, ia estar lá, olha lá. Esse cara também como é que ele sabe dessa informação? Epa, tá onde? Não sei o que e tal. Eu lembro que uma vez um amigo ligou, ei, bicho, mas onde aqui no setor agora? Não sei o que e tal. Acabaram de matar o campanha. Epa, não, pô, depois eu vou passar aí contigo, a gente conversa melhor. Não deixava o cara falar. Entendeu? Porque inocentemente, o cara podia estar sendo investigado e inocentemente está falando uma coisa, a gente compromete. Então esse cuidado a gente tem que ter hoje. Se o cara for fazer um estudo sobre esse tema, eu percebo que todo mundo que faz estudo sobre isso tenta se colocar, tipo assim, aí fica muito superficial. Por quê? Porque hoje carece de uma atualização. Eu defendi até em 2017, de 2017 para cá já aconteceu muita coisa já. Como é que eu vou analisar agora esses condomínios habitacionais populares ocupados pela milícia na Nanideu e Marituba? Tem que estudar isso. Como é que se dá essa lógica? Mototáxi agora que é de traficante. Não só ponto de mototáxi, mas até de táxi também. De táxi, entendeu? né? Ou seja, olha como a dinâmica ela vai mudando. E essa ideia do comando agora. Como é que o tráfico vai no bairro e leva a paz pro bairro, como no Barreiro? Para mim entender isso, eu vou ter que mergulhar no trabalho. Só que com cuidado. Talvez eu não tenha a mesma facilidade hoje, porque eu sou conhecido, né? Como próximo da televisão, se eu chegar no bairro desse, vocês vão saber quem eu sou. Então já tenho uma certa preocupação. Então tem que pegar o que eu tenho e só atualizar. E tem outras atividades, por exemplo, que estão, por exemplo, farmácias. As farmácias podem estar envolvidas nessa lavagem aí, digamos assim, nesse processo de lavagem. E as próprias financiadoras, que fazem empréstimos de dinheiro. Tem muitas em Belém hoje. Muitas, entendeu?
Agora, como Ayala, é porque é o seguinte, estava daí, a gente vai ficar o dia todo conversando aqui. Porque, olha, quando eu estive na Câmara, eu passei por umas experiências em relação ao tráfico. Né? Eu estava agora me lembrando, por exemplo, na cabanagem, nós fizemos 2 ou 3 audiências públicas, lá mesmo no local. Né? Claro que eu não tinha essas informações, a gente estava naquela linha de combater, né? E não sabia nem o risco que estava correndo, porque, por exemplo, a fala posteriormente, o recado que eu recebi, foi de que, olha, mandou dizer para ti que ele gosta da tua fala, teu trabalho aqui na cabanagem e tal, porque a gente fez um trabalho interessante lá, né, de organização da... Mas não está gostando dessa questão de todo semestre tem uma audiência pública com a polícia aqui, que a gente levava, o comando da polícia, levava. Outra lá no Guamá, lá na CAPEM, lá no Lar Fabiano, estava o delegado-geral na época, que tinha acabado de assumir, a gente até bateu boca lá, porque ele dizia que as pessoas tinham medo de denunciar e tal, e eu peguei e disse, mas delegado, o senhor vai na esquina da José Bonifácio com a Liberato, ou com a Silva Castro, que tem um traficante, pelo menos, sentado no barzinho lá, comandando as coisas. Então, como é que o senhor não acha? É por isso que eu te perguntei ainda agora da invisibilidade da entrada, da distribuição para o Estado. Né? E uma outra experiência foi em Coraci. Uma área bem ali na entrada Agulha Negra, né? Água Negra, né? Água Negra. Eu fiz uma fala, tinha muita gente. Na saída, quando eu ia entrando no carro, um garoto veio e disse, olha, o fulano quer falar com o senhor ali. Peguei e fui lá, era ele próprio lá, a pessoa. Disse, olha, vereador, seguinte, o senhor vai ter o nosso voto. Todas as propostas que o senhor fez aí foram muito boas, com exceção dessa questão de trazer polícia para cá. Né? Que era dos pontos do nosso programa na época, de combate à violência e tal. E era assim, por exemplo, na cabanagem eu sei para onde que foi parar essa relação. A gente não aceitou ficar, né, refém, mas teve muita... Até o companheiro foi ameaçado, né, mais de uma vez. Né. Então é o seguinte, como é que tu ficaste nessa relação, mesmo porque tu tens na terra firme, mas nos outros lugares? E, por exemplo, na terra firme muda muito. Eu tinha um trabalho muito intenso na Napoleão Laureano, na fronteira ali, naquela travessia. Uma terra firme ali, né? Mas, quando foi anos depois eu retornei, eu entrava na Napoleão qualquer hora, sem problema. Ia lá dentro e andava e falava, sabia quem era, sabia quem... Mas, anos depois eu fui fazer isso e eu me senti mesmo, quando eu olhei, eu digo, esses caras vão me assaltar agora, porque não me conhecem mais, não era. Eu fui salvo, porque quando eu me aproximei, um garoto disse, é o Bira Rodrigues, amigo do papai. Né? Aí os outros pararam, né? Mas iam me assaltar. Como é que ficou esse seu trabalho nesses locais onde tu não tinha o hábito ou já estava... Desses locais hoje, particularmente, eu evito andar hoje em dia. Por quê? Ficou diferente a relação. Porque depois disso tudo a milícia começou a passar muito por lá e eu sempre ia. Mas aí minha própria família começou a pedir para mim não andar mais por lá, né? Porque a milícia começou a andar muito por lá. E aí meu carro era um carro prata e às vezes as pessoas confundiam. Uma vez me chamaram falando que era muito baixar o vidro, porque daí eu ia tirar que tinha um fulano lá que toda vez ele assustava quando eu passava no carro, que tinha dito que se eu passasse lá ele ia atirar. Porque a milícia estava caçando ele. Inclusive foi até assassinado pela milícia depois. E aí eu comecei a ter esse cuidado, comecei a não andar muito por lá. Eu ando em alguns pontos e tal, mas nas áreas que eu visitei hoje, dificilmente eu vou. Porque já não é mais aquela
Porque as pessoas que antes me davam garantia de proteção já não estão mais lá. Perfeito. Já morreram. Aí já automaticamente já muda. Tanto na Terra Firme, no Guamá, quanto nos outros bairros que eu visitei, como a Cabanagem também, que é muito complicado, né? Da Cabanagem tem só um amigo que mora lá, mas também não vou muito. Fui um tempo desse lá, fazendo acho que 2 meses atrás. E em Coraci também às vezes eu vou, mas também evito não ir muito como antes, porque é outra relação, muda, né? Tem que ter o cuidado. Até né? o comando muda mesmo o local, né? Muda o comando, muda o líder, muda as pessoas, e aí, olha aí que esse cara aí. Deixei até meu cabelo crescer em função disso também, porque me confundiram uma vez com um policial militar, que estava batidinho. A gente tem que tomar cuidado, realmente, porque a partir do momento que tu defende uma tese dessa, uma dissertação dessa aí, publica um livro, começa a dar entrevista no jornal, tu já é uma pessoa pública, né? Então todo mundo tá te vendo lá. Dificilmente alguém nunca me viu na televisão. Às vezes nem entende o que eu estou falando, outros entendem, outros não sabem o que significa, outros apoiam, outros ficam assim em cima do muro, mas enfim. E aí, claro que a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, até troquei de carro em função disso, né? Porque eu estava ficando preocupado de andar com carro prata. Tem uma vez que fui no Guamá e fui parado 3 vezes pela polícia, no caminho de casa. 3 vezes seguidas, assim. Eu fiquei menos de meia hora, fui parado 3 vezes. Pô, mas por causa do carro, né? Isso. Em dezembro agora, o Bordalo, a ouvidora ligou, né, nos mandou um áudio que, tipo assim, ela soube de uma informação de que eles tinham decidido matar o Bordalo e o promotor, o Amando Brasil. E eles tinham determinado período, inclusive. Mas essa conversa já existia aí no Não. final de 2007. Não, já existia antes, tanto o 2017. Bordalo ele anda com segurança. Né? O Bordalo Não só o Bordalo, mas o Edmilson também. Edmilson também. Então, quer dizer, eles estão muito. Já não é ofensiva, não tem muito. Ayala, só para fechar essa nossa conversa, tu trabalhaste com a categoria de redes sociais, né? E essa categoria tu usaste, eu também centrei muito no Castel. E essa categoria do Castel, ela foi importante dentro da perspectiva do teu trabalho, ou essa categoria tu acrescentaste mais dessa tua vivência, dessa experiência, dentro dessa categoria teórica? Tu avançaste dentro desse campo? Houve um avanço porque a discussão de rede do Castells, ele fala também um pouco sobre a questão da integração perversa, né? E essa integração perversa dele, dentro do contexto da dinâmica das redes, ela parte da perspectiva da economia do crime. Nesse caso, ele fala sobre a economia global do crime. E eu entendi que se existe uma economia global do crime, também lógico existe uma economia local do crime, que foi nesse caso aí o tráfico de drogas, né? E se existe uma integração perversa a partir dessa economia global, então existe uma integração perversa local, não nessa dinâmica que ele analisa. E aí foi que eu cheguei no conceito de territorialização perversa. Então em vez de eu falar de integração perversa na periferia, eu falei de uma territorialização perversa, que era esse território a partir da perspectiva do crime e a reprodução da lógica da violência, né? Esse foi o avanço, eu diria que o avanço teórico, de apresentar uma categoria a partir da leitura do Castells e do Marcelo Lopes de Souza e do Rogério, de tentar entender a relação da territorialidade precária, né, que foi as áreas que eu estudei, né, da integração perversa e da apropriação simbólica e cultural do território, né, e da dominação política e econômica. Ou seja, toda essa relação leva a essa ideia de territorialização perversa do crime. Na verdade, foi esse o esforço teórico que eu fiz em relação à leitura do Castells e a relação dele com a geografia, né, que ele é sociólogo. Ayala, eu não sei se os demais membros do nosso grupo, do grupo de pesquisa Movimentos Sociais, Educação e Cidadania, gostariam de conversar mais com a Ayala. Queremos, na verdade, conversar muito mais. Mas agora eu gostaria de, se não tiver mais alguém nenhuma questão, eu gostaria que tu finalizasse a tua... Então, eu agradeço, né, o convite da professora Marisa. Agradeço aqui a participação de todos. As perguntas foram importantes para esclarecer muita coisa. A gente poderia passar, como o Bira falou aqui, o dia todo falando, tem muito assunto, né? Mas a gente pode deixar para outras oportunidades aí, né? E eu quero dizer que precisarem de mim, a gente vai estar aqui para
para debater, para construir, para fazer esse esforço aí, né, de pensar uma intervenção para melhorar a vida das pessoas, né, ainda mais nesse contexto que a gente vive. E era isso, só agradecer mesmo. Nós queremos agradecer a sua participação, Ayala, e queremos também garantir uma relação mais próxima, porque o seu trabalho dá uma contribuição muito grande para o grupo de pesquisa Movimentos Sociais, porque você passa também pela articulação com esses grupos de pesquisa no interior da sociedade paraense, das contribuições que eles poderiam dar nesse processo geral de reorganização, de uma revitalização nos bairros, de uma rediscussão no interior dos bairros, com o teatro, com a música, com a dança, com a literatura, no sentido de um renascimento desse processo geral de organização na estrutura de cada bairro. Porque que constantemente a gente ouve são os assassinatos no interior do bairro. Talvez se a gente ficasse mais próximo, talvez a gente pudesse evitar esses processos que estão ocorrendo no interior do bairro. E a universidade ela tem um papel fundamental nisso, e seu estudo também nesse processo geral de entendimento e de compreensão da realidade. Eu quero parabenizá-lo por esse processo e agradecer pela sua contribuição.